Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de Danilo Santana, né? É uma atividade sobre o componente Oficina Multidisciplinar, que é o Movimento Sociais de Educação. E agradecida, viu, Danilo, por aceitar o meu convite. Danilo, ele vai falar um pouco sobre o movimento social em que ele faz parte. Então, eu sou Danilo Santana, ativista queer pelos direitos da população LGBTQIA+. Também sou produtor cultural, desenvolvo atividades culturais voltadas para o público LGBT de Alagoas e da Bahia. E além disso, eu sou professor de língua portuguesa. Eu comecei a minha militância pelos direitos da população LGBTQIA+, desde os meus 18 anos, por perceber que a minha existência estava diretamente ligada à minha condição política, à minha condição de homem gay, ou melhor dizendo, de bicha preta numa sociedade que ela é racializada, generificada e dividida sexualmente, né? Então foi a partir daí que eu percebi quais eram os mecanismos, as interdições que limitavam a minha existência. Isso me colocou em uma condição de lutar por existir. Então, a partir daí, eu comecei um movimento de militância independente. Consequentemente, eu me engajei na vaga e criei, junto com outros ativistas, a primeira secretaria LGBT que é permanente do PT de Alagoas, que é um mecanismo importantíssimo de luta, né, reivindicação dos direitos históricos dessa população. Além disso, eu tenho desenvolvido um trabalho cultural muito interessante voltado para a incorporação da cultura e das artes LGBTQIA+ aqui na cidade, que é um movimento de transição cultural. É a transformação de uma identidade cultural heterossexual, branca e cisgênera para uma diversidade cultural que aí abrange todos os corpos, né? Porque a gente entende que é pela cultura, que é na cultura que os corpos se inscrevem, né? É na cultura que os corpos ganham significado. Então a cultura é um elemento importante de mudança, né? De subversão social e de dignidade da população também LGBT. Na educação em si, meu trabalho como professor tem enfrentado alguns entraves, né? Infelizmente existe uma estrutura patriarcal, uma homofobia social histórica que interdita os discursos oficiais na escola, na educação. Interdita algumas produções de saberes. Isso impossibilita muitas vezes o professor LGBT ou outro professor que queira abordar as temáticas de gênero e sexualidade em suas aulas, né? Fazer uma produção de conhecimento. E aí a gente tem que enfrentar, né, o preconceito de pais, a não compreensão da coordenação muitas vezes, né, e a ausência do Estado em apoiar esse tipo de produção de saberes dentro da educação, porque é algo fundamental, né? Se a gente está falando de formação de cidadão, a gente deveria estar falando de democracia plena. Não existe democracia plena onde alguns corpos não podem, de fato, produzir aquele conhecimento que vai subsidiar, né? Que vai, de fato, que ela exista, de fato, na sociedade. A gente sabe que a gente só existe a partir de um conjunto de discursos que valide a nossa existência. Perfeito. É esse discurso que muitas vezes está ausente nas escolas, esse discurso que não permite o desenvolvimento da subjetividade do público, né, escolar LGBT. E isso tem de alguma forma não, isso tem de forma muito significativa limitado o meu trabalho como professor, não é só o meu. Eu, né, pelo que eu analiso, acompanho e observo, alguns professores que tratam, né, em si da sexualidade, de raça e gênero. Isso se acentuou muito mais a partir dessa onda de conservadorismo que a gente tem vivido, né, que a gente viveu pelo menos, na verdade está vivendo. É verdade. Com o fascismo, a figura de Bolsonaro na presidência da República, que legitimou muitos discursos homofóbicos, transfóbicos,
e de perseguição e cerceamento das aulas de professores. Eu acho interessante, Danilo, quando você traz isso, porque essa especialização em que eu estou fazendo parte, né, é um grupo de professores que são ativistas, eles se dizem gays, lésbicas, sapatão, e isso é uma coisa tão incrível, que na verdade é um universo muito novo para mim. E a ideia é essa mesmo, né, trazer para a educação, né, para o ensino público, né, professores engajados com essa informação, com essas orientações. E eu agradeço muito a sua participação, tá? Foi muito esclarecedora e você trouxe tudo que foi solicitado, né, na atividade. Muito obrigada. Imagina, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada.